No programa de hoje, o presidente Nelson Calanda nos conta sobre a viagem a Portugal, onde ele participou do Congresso de Segurança Pública e Privada. Presidente, como foi a viagem a Lisboa, o seminário e que temas de interesse da magistratura foram discutidos por lá? É uma viagem muito longa, cansativa, e a gente não imagina o que faz com a gente a diferença de 4 horas no fuso horário. Mas valeu a viagem, a acolhida pela Universidade de Lisboa, aonde não só o corpo docente, como o próprio diretor da faculdade, Eduardo Vera Cruz, veio nos receber, juntamente com o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, meu querido amigo Antônio Martins, e vários assuntos foram tratados ali de interesse. Foram 80 conferências. Então, uma jornada de trabalho exaustiva e com essa diferença de horário. E muitas das coisas que acontecem em Portugal e que já aconteceram em Portugal parece um replay daquilo que acontece no Brasil. A nossa Lei 12.403 foi criada pelo governo socialista de Portugal, quase 10 anos atrás, e depois se arrependeram porque a lei não funcionava perfeitamente, libertava várias pessoas de modo indevido, e por isso essa lei foi agora revista em Portugal. Isso me fez lembrar o professor Boaventura Sousa Santos, quando nós discutimos a Constituição brasileira, falou: Calanda, vocês vão colocar na Constituição brasileira a ação direta de constitucionalidade? Isso lá em Portugal não prestou, nós já tiramos da Constituição portuguesa. Então, é interessante esse paralelismo que existe entre Portugal e Brasil. Eu pude falar aos colegas da Universidade de Lisboa, falar em nome da magistratura brasileira, a eles contar da nossa experiência associativa, da nossa experiência em matéria penal, da nossa experiência em matéria processual penal e, sobretudo, da fase que atravessa a magistratura brasileira, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, criação do subsídio e vários outros problemas que surgiram aqui na terra descoberta por Cabral. Lá em Portugal, tempos atrás, já foi discutida a questão das férias da magistratura, que hoje nos atormenta. Lá eram 3 meses de férias, de agosto até setembro e outubro, eram períodos de férias coletivas. Isso foi mudado, surgiram várias repercussões, e agora, enquanto eles discutem lá a tributação sobre o 14º salário, que é um tipo de um abono de férias aumentado, que nós não temos aqui no Brasil. Nosso abono corresponde a 1/3, e o abono da magistratura portuguesa corresponde a um salário por inteiro. E isso tudo está sendo discutido. O governo quer criar um tipo de um empréstimo compulsório, e o que há de mais grave é que Portugal está isolado na sua luta para superar as suas dificuldades. Recebeu uma nota que classificou o rating como lixo, e isso traz graves consequências no plano interno. Nessa etapa de mudança de governo em Portugal, surgem várias perplexidades que têm que ser vencidas. E nós sempre levando a palavra da amizade brasileira e portuguesa, em termos acadêmicos, a ampliação do número de vagas para os magistrados brasileiros que vão estudar na Universidade de Lisboa. Tudo isso é consequência desse trabalho. E queria destacar o trabalho do professor Marco Antônio Marques da Silva, professor convidado da Universidade de Lisboa, que rege turmas de pós-graduação dentro daquele estabelecimento de ensino tão renomado no mundo inteiro. E nós tivemos um atraso de quase um dia de voo por motivo de conexão. Chegamos ao Brasil e ainda hoje visitamos o ministro Gilberto Carvalho, a ele levando as nossas reivindicações, as reivindicações da magistratura brasileira. Ele nos recebeu com aquele carinho, com aquela atenção com que habitualmente nos recebe. Temos a honra de desfrutar dessa acolhida por parte do ministro Gilberto Carvalho, que é de São Paulo,
E isso foi um momento muito importante nessa semana, e estamos também voltando para São Paulo nessa semana ainda, agora no dia de amanhã, para desenvolver outros trabalhos lá em São Paulo, em prol de um congresso que está sendo organizado pela MB e a PAMAGES, no nosso estado de São Paulo, onde nós vamos tratar também de temas de interesse nacional e, de modo particular, da magistratura paulista e brasileira. Isso é muito importante. Estamos preparando o nosso congresso sertanejo lá no Cariri, 11, 12, 13 de agosto, será lá no Cariri, no Ceará, Juazeiro, centenário do Padre Cícero. Está até a imagem do Padre Cícero que me mandaram, com terço e com tudo que tem direito, água benta e tudo mais. Presidente, o senhor acha que o respeito aos direitos da mulher, a questão da violência, é um tema que merece mais atenção no Brasil? Especialmente em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, onde há casos de graves agressões a mulheres. E eu acho que cultura é uma coisa que eu pude observar em Portugal. Cada palmo de terra em Portugal está plantado, está cultivado. Falta território, mas não falta trabalho e boa vontade. E cultura é muito mais do que tirar um diploma na universidade. Cultura há de ser sempre estimular o respeito de um cidadão por outro, desenvolver programas de aperfeiçoamento do Brasil como um todo. Eu acho que Portugal pode mostrar muito para nós essa face da diferença entre a cultura formal e a cultura real. Não é? A gente anda pelo interior do país, fala com pessoas, às vezes, de rudes, pessoas, trabalhadores do campo, e você nota ali que há um profundo respeito pela ordem legal. Em Portugal, para 10 milhões de habitantes, a população carcerária é de 10 mil presos. Portanto, isso já mostra uma diferença grande de atendimento e respeito à lei naquele país. Mas a polícia portuguesa é uma polícia dura, o judiciário português é um judiciário também extremamente legalista, e isso faz com que lá na terra de Pedro Álvares Cabral ninguém leva 11 anos para começar o primeiro dia de uma pena, a cumprir o primeiro dia de uma pena de prisão. E eu perguntei, mas por que esse presídio logo na entrada da cidade, né? E o colega português falou, Calandro, isso aí é para mostrar que se quem vem para a cidade para nos visitar, será sempre recebido com braços abertos. Mas se infringir a lei, está aí o presídio que vai receber todos aqueles que violarem a lei portuguesa.